Depois que eu comecei a estudar neurociência, eu percebi que várias coisas que eu fazia todos os dias estavam me sabotando. E o pior, eu achava que eram hábitos normais. Hoje eu vou te mostrar algumas coisas que eu simplesmente parei de fazer e que podem estar te afetando também. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane, sou psicanalista e esse canal aqui, ele tem o intuito, a intenção de trazer conhecimento relevante que vai melhorar a nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Sem termos técnicos, eu tenho certeza que vai se tornar um diferencial na sua vida e é o que eu espero, poder contribuir com a sua evolução, com o seu desenvolvimento. Como eu disse aqui na introdução desse vídeo, a forma como o cérebro funciona não é sobre me tornar uma pessoa perfeita, mas é sobre entender de fato como o meu cérebro funciona, para que eu possa criar estratégias no meu dia e alcançar as minhas metas, meus objetivos, sem procrastinação, sem enrolação, enfim, é sobre isso. Então aqui, sem enrolar, é o primeiro ponto dessa lista. Eu parei de reviver situações que me machucavam. Toda vez que você revive uma dor, o seu cérebro ele identifica como se aquilo estivesse de fato acontecendo novamente. Nosso cérebro ele não diferencia, o imaginário do que é real. Então, se você está alimentando um pensamento que te trouxe frustração, mágoa, tristeza, dor, ele vai viver aquilo novamente e o seu corpo vai responder a isso. Então você continua sofrendo sem perceber. E isso é uma coisa que eu me policio muito. O primeiro pensamento, gente, é difícil da gente cortar. Porque tá ali e tal, você pensou, lembrou de uma situação. Mas ficar alimentando e remoendo aquilo não é legal. O que eu faço? Eu respiro fundo, eu penso assim, eu libero essa situação. Eu libero, se for uma pessoa específica, eu falo em voz alta. Eu perdoo fulano por ter feito isso, isso e isso. Eu perdoo fulano por ter me tratado de tal maneira. Ou então eu libero essa questão da minha vida, porque isso não faz parte de mim. E eu trabalho isso para quê? Para eu não ficar remoendo isso dentro de mim. No início, o pensamento ele pode vir mais vezes, mas toda vez que eu vou liberando, eu vou percebendo que ele vai ficando mais fraco e ele não ganha poder sobre mim. Então essa é uma boa dica que nem estava aqui no meu roteiro, mas eu decidi compartilhar com vocês porque me veio à memória agora. Segundo ponto, parei de confiar em toda a emoção que eu sinto. Isso se conecta muito com o primeiro ponto, Nem tudo que você sente é verdade, é real. Às vezes é só uma resposta automática do seu cérebro. E aí eu vou falar aqui de um exemplo muito clássico, que mulherada talvez vai me entender. Quantas de nós já compramos alguma coisa por impulso só porque estava chateada? Aí vai ali, passa na loja, vê uma blusinha, vou comprar porque eu mereço. E aí você compra aquela blusinha e tal, e você fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Pois bem, isso daí pode gerar um problema financeiro, uma desordem financeira, um descontrole ali nas tuas finanças, naquilo que você está programado, às vezes no alcance de um sonho futuro que você tenha. E então eu parei realmente de dar tanta atenção às minhas emoções, não no sentido de que eu não preciso olhar para as minhas emoções, mas eu parei de confiar, nas minhas emoções. E aí eu vou até abrir aqui um versículo, um parêntese, para recitar um versículo que eu gosto muito, um versículo bíblico, que fala que o nosso coração é enganoso. E realmente, quando você age focado nas suas emoções, focado nos seus sentimentos, você pode se enganar, você pode se frustrar. Então, é uma dica também que eu dou para vocês aqui. Não confie completamente nas suas emoções. Ah, mas é minha intuição. Intuição é uma coisa, emoção é outra. Talvez eu traga um vídeo sobre isso depois. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários para saber que é um conteúdo talvez relevante, interessante. Aí eu gravo aqui para vocês. Terceiro ponto. Eu parei de me expor o tempo todo a estímulos rápidos. Redes sociais, vídeos curtos, excesso de informação, sabe? Tudo aquilo que eu percebi que me trazia um certo desconforto. Eu parei. Esse desconforto, na verdade, ele vem depois. Inicialmente, o que vem é uma sensação de que eu estou preenchendo algo em mim. Então, é dopamina muito alta, porque eu estou vendo um vídeo ali, estou rolando a tela eternamente, estou vendo vídeos engraçados.
Mas eu não sei se já aconteceu contigo, se você já percebeu isso. Mas chega um momento que a gente fica cansada de estar ali só rolando a tela. E parece que a mente fica sobrecarregada. É outra forma de você se cansar, sabe? Não é só o trabalho que te cansa fisicamente, mas as telas em excesso, elas cansam o teu organismo, sabe? Tudo aquilo interno seu, né? Os neurotransmissores, eles ficam desregulados porque é muita dopamina de uma vezada só, e aí depois você vai fazer coisas simples e você não sente prazer naquilo. Então eu parei de ficar focada nesses estímulos rápidos. Eu percebia também que até o meu rendimento no trabalho, ele estava muito aquém, sabe? Muito abaixo de quem eu poderia realmente ser, daquilo que eu poderia entregar. Porque parecia que todo o esforço, tudo que exigia um pouco mais de esforço meu, era impossível de alcançar, sabe? Então eu dei uma cortada nisso. Não vou dizer que eu zerei completamente, mas eu me policiei bastante e eu me sinto muito melhor hoje. Quarto ponto. Parei de me culpar por não conseguir mudar rápido. Gente, mudança não é decisão, é repetição. O seu cérebro ele precisa de tempo para criar novos caminhos. Então, o fato de eu decidir que eu quero fazer alguma coisa diferente ou que eu quero ser diferente em alguma área não vai fazer o meu cérebro simplesmente mudar da noite da noite pro dia, como água pro vinho. Entende? Então eu preciso de tempo, eu preciso mostrar que aquilo é importante. Então é repetição, tem muito mais a ver com disciplina do que com decisão, tá? Eu preciso ser uma pessoa disciplinada para sustentar um novo hábito e não simplesmente decidir, eu quero porque quero, porque não vai funcionar. Quinto ponto, eu parei de ignorar os impactos do pensamento. Como eu já falei aqui, né? O nosso cérebro ele não diferencia o real do imaginário. Então, se você pensa o pior o tempo todo, o teu corpo vai reagir dessa forma. Então, eu parei de ignorar o impacto disso na minha vida, porque às vezes eu acordava amargurada, magoada com coisas assim, de semanas, meses atrás, até de anos. E aí eu comecei a observar isso e falar, cara, isso não é bom pra mim, sabe? Porque a pessoa que me magoou, que me feriu, que fez qualquer coisa, ela não tá nem aí, ela nem sabe o que eu tô pensando nela, mas eu ainda tô presa àquilo dali. Então, tá meio que linkado, né, com o primeiro ponto aqui, mas reforça isso daí, tá? Sexto ponto agora. Eu parei de romantizar o cansaço mental. Eu era uma pessoa extremamente cansada mentalmente. Cansada. Eu era não, né? Vou dizer que tem pouco tempo, né, que houve uma virada de chave aqui na minha vida, então eu ainda tô me habituando e melhorando algumas coisas. Mas eu parei de romantizar, de achar que isso é normal. Porque eu trabalho muito, porque eu estudo muito, então, ok, normal ficar com a mente cansada. Mas aí eu fui perceber que quando eu comecei a suplementar algumas vitaminas para o meu corpo, isso melhorou. Isso, assim, eu sou outra pessoa, eu tenho mais ânimo e às vezes, por trabalhar muito, por estudar muito, eu me sinto cansada, né? De umas semanas pra cá, até tava conversando sobre isso com meu marido. Eu me sinto cansada, mas é muito diferente do cansaço mental que eu tava sentindo, o cansaço que não me permitia levantar da cama. E é surreal, gente. Levantava, fazia as coisas por extrema necessidade, né? Tenho que trabalhar, vou atender. Tenho uma programação específica, às vezes na minha igreja, em algum lugar que eu tenho que participar, que eu tô ali. Então eu fazia me arrastando, fazia não querendo fazer. E era um cansaço, assim, uma estafa mental mesmo. E aí eu percebi que depois que eu comecei a suplementar algumas vitaminas, eu percebi que eu fiquei muito bem. E mesmo fisicamente cansada, quando eu tenho que fazer algo, não, preciso fazer. Eu dou aquela respirada, encontro forças e vou de boa, sem reclamação, sem ficar prostrada. Vou porque tenho que ir, mas também porque quero ir. Entende? Porque afinal é um compromisso que eu assumi porque eu queria. Então eu não fui obrigada a fazer nada, né? A me comprometer com nada. Então, por que na hora de executar eu ficava naquele cansaço todo? Então é sobre isso, tá? Parei de romantizar esse cansaço, fui buscar as causas
entendi o que estava acontecendo no meu corpo e eu te aconselho a buscar o que pode estar em desequilíbrio no seu corpo para que você possa corrigir e levar uma vida plena, uma vida boa, tá? 7º ponto. Parei de insistir em ambientes que me fazem mal. Gente, essa questão é muito assim, muito importante e decisiva para o seu bem-estar mental e físico. E eu não costumo frequentar ambientes que me fazem mal. Não tenho esse hábito. Eu sou muito caseira também. Os ambientes que eu vou são sempre os mesmos, né? O grupo de conexão lá na minha igreja, né? Onde a gente se reúne nas casas, é super de boa, eu amo estar ali. Então, esse é um ambiente que eu frequento. Os cultos na minha igreja, então é um ambiente que eu estou habituada. Né? Minha casa, a casa dos meus pais, do meu irmão e tudo, são lugares que eu estou frequentemente. Eu não costumo ir para lugares assim diferentes. Mas, no meu caso, o que acontece também é que tem momentos que eu não quero socializar. Ou porque eu tô cansada demais, porque eu quero ficar um pouquinho mais quietinha. Não quero socializar, gente, não quero. E tá tudo bem, isso não quer dizer que eu ame ou não ame certas pessoas. Quer dizer que eu não estou afim naquele momento, eu não estou bem para isso. Então eu parei de insistir, de achar que eu tenho que estar em algum lugar. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Não, eu vou se eu realmente estiver bem para isso. Se eu não estiver me sentindo bem, eu não vou. Porque a gente se conhece. A gente sabe quando a gente está só cansada, tô um pouco cansada, mas vou, porque eu sei que vai ser legal e tudo. A gente sabe quando é esse o caso, ou quando a gente tá assim, ai, que saco, eu vou ter que ir em tal lugar, ver tal pessoa, conviver com tais pessoas, ouvir tais assuntos. Parei, tá? Só quando é extremamente necessário. E aí, gente, aí é assunto para um outro vídeo, porque vai ficar muito extenso, muito longo. Mas a gente sabe que às vezes, numa situação ou outra, a gente precisa se forçar um pouco na convivência com algumas pessoas, em algumas situações. Mas, de uma forma bem generalizada, assim, de praxe, eu não me forço mais, tá? Então, é uma das coisas que eu deixei de fazer. Bom, foram 7 pontos, né, que eu trouxe aqui para vocês. E vocês conseguem perceber que não é só sobre força de vontade, mas é sobre entender o que está acontecendo dentro de você? Pois bem, quando eu entendi o que estava acontecendo comigo, eu comecei a agir com mais consciência. Então, depois que você entende o seu cérebro, entende como todo esse mecanismo funciona, você para de se sabotar sem perceber. E é claro, a gente não precisa mudar tudo hoje. É uma construção, é um hábito por vez, é um dia de cada vez. Mas o importante é que você dê esse primeiro passo. Se esse vídeo fez sentido para você, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto. Então, eu espero que faça sentido, eu espero que você goste desse conteúdo. Me ajuda aí então compartilhando, me ajuda então deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal para fazer esse canal crescer e alcançar mais pessoas, tá bom? Por hoje é só. Fica com Deus, beijinho e tchau!